Boa noite a todos. É sempre um motivo de muita alegria a gente poder estar assim reunidos para falar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, tá? E hoje o tema do nosso bate-papo é: muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Isso é um tema que sai de uma parábola dita por Jesus. Então nós vamos pegar essa parábola e tentar entender o que Jesus quer dizer, ou quis dizer, com esse muitos serão chamados e poucos os escolhidos. A bibliografia, nós tiramos isso do Evangelho de São Mateus, né? No capítulo 22, ele fala sobre a parábola do festim das bodas, né? Bodas é casamento. Tiramos também do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, e um texto que fala sobre as escolhas. É um texto de Emmanuel. E a frase que nós colocaríamos hoje seria essa, que é de Emmanuel também. Eu sou um simples pregador de cartazes, convidando para a festa do rei, né? Olha o que Emmanuel quer dizer com esta frase, né? Que ele é um simples pregador de cartazes, convidando para a festa do rei. Então, Emmanuel está nos convidando, através desses cartazes, para essa festa das bodas, a festa do rei, que nós vamos ver agora em seguida. E, então, o tema é esse: muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, se há algo que as pessoas sabem sobre Jesus, é que ele era um talentoso contador de histórias. Jesus tinha uma habilidade muito grande de ensinar através das parábolas. E o que são parábolas? Parábolas é uma história que nos remete à reflexão daquilo de quem está contando a história pretende chegar, ou pretende que compreendamos. As parábolas de Jesus têm, então, a notável capacidade de despertar nossa imaginação e de desafiar as nossas pressuposições. Por quê? Elas fazem com que a gente pense, elas fazem com que a gente reflita e pense a respeito do que Jesus está querendo nos dizer com as suas parábolas. Então, Jesus ensinava por parábolas para nos dar uma noção abrangente da maneira como compreender Deus, a nós mesmos e às outras pessoas. Tá? Então, o propósito de Jesus com as parábolas era alcançarmos a nossa compreensão de Deus, compreendermos a nós mesmos e compreendermos os nossos irmãos. E ele ensinava por parábolas para nos convidar também a examinar algumas das nossas mais estimadas convicções sobre assuntos de importância eterna. Por essa razão, as parábolas de Jesus são frequentemente inquietantes, ao invés de tranquilizadora. Ou seja, se nós procurarmos entender mais e ir a fundo no significado dessas parábolas, ela vai fazer com que nós saiamos, talvez, de uma condição de acomodação. Então, elas são feitas realmente para nós pensarmos, refletirmos, e não para nos tranquilizar, não para botar um pano quente em cima de toda e qualquer situação. Estou fazendo esse preâmbulo para nós entendermos, porque essa parábola dos muitos, os chamados, e poucos, os escolhidos, ela precisa realmente de uma reflexão mais profunda para a gente entender o que Jesus está tentando nos passar.
a parábola de Jesus sobre as bodas de casamento, ela é, então, exatamente assim. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas, para a festa, os que tinham sido convidados, tá? Então, eles já haviam sido convidados. E nessa hora o rei, ele manda os seus servos chamar aqueles que haviam sido convidados para participarem da festa. E estes convidados, porém, recusaram a ir. Então, o que o rei fez? O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram para a sua casa de campo e outro para cuidar do seu negócio. Tá? Estes convidados para as bodas, a boda, a festa, o festim do rei. Tá? Alguns deles fizeram isso. Os outros pegaram os servos do rei e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Então, a reação desses outros que haviam sido convidados foi uma reação violenta, né? Pegaram os servos, mataram, depois de haverem feito muitas judiações, né? Muitos ultrajes. Então, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, esse rei disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos desse festim, não eram dignos desta boda. E aí o rei disse para os seus servos: ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Então, o rei abriu um leque enorme, tá, para convidar todos aqueles que os seus servos encontrassem pelos caminhos. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, à sala das bodas. Se encheu de pessoas que se puseram então à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Túnica que seria uma vestimenta apropriada para a festa, para o festim. O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos foram chamados, mas poucos
os escolhidos. Essa parábola está lá em São Mateus. Desculpa. O incrédulo, a pessoa incrédula, a pessoa que não crê, né, sorri a esta parábola, que lhe parece de ingenuidade infantil, por não compreender que se possa colocar tanta dificuldade para assistir a uma festa, a um festim, e ainda menos compreendem que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa, tá? Então, as pessoas incrédulas, ouvindo esta parábola, acham que isso é uma história banal, né? E não tem sentido, não tem pé nem cabeça, né? Como é que pode, né? Alguém recusar a uma festa desse porte, né? Feita por um rei, né? E muito menos compreender que os convidados possam matar os enviados do rei, né? Os enviados do dono da casa. Então, as parábolas, diz ele, o incrédulo, né? A pessoa que não acredita e que não vai muito fundo. São, sem dúvida, imagens, mas, ainda assim, é importante que não ultrapassem o limite do que parece verdadeiro. Então, o incrédulo, ele descarta, muitas vezes, o sentido da palavra, né? Quando ele diz assim, que é importante que não se ultrapasse os limites do que parece verdadeiro. Ora, mas a parábola, ela é uma alegoria, né? O importante, então, é entender o porquê, ou qual o fundamento que tem aquela história, né? Qual é a essência dela. Outros também podem dizer de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, mas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, nunca será achado o sentido oculto. Então, os incrédulos analisam na superficialidade e muitas vezes acham que as parábolas são infantis. Outros, né, sabem que alegorias engenhosas e tal, você não vai entender ou tirar o proveito delas, tá? Se você não buscar o sentido oculto desses envoltórios. Jesus compunha suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas não inteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem, neste ponto de vista, os que as interpretavam. Então, precisa ir a fundo no sentido das parábolas para buscar lá a sua essência. Nesta de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, né? Falando dos primeiros convidados, né? Jesus faz alusão aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Então, os hebreus eram os que estavam, era o povo mais próximo, né, da compreensão do que poderia ser as leis de Deus. Não que eles as conhecessem, mas já havia, tá, uma facilidade, né, uma probabilidade deles compreenderem melhor. Os enviados do rei, então, quem são? Os enviados do rei são os profetas, que os vinham convencer a seguir a trilha da verdadeira felicidade, né? Que no caso lá da parábola eram os servos. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas.
Suas advertências eram desprezadas. Então, muitos foram mesmo massacrados, como os servos da palavra do rei. Tá? Então, enviados de Deus, os profetas, que vinham convencer aquele povo a seguir as leis de Deus, eles, naquela época, o povo daquela época, agiram como os servos da parábola que Jesus nos apresenta. Os convidados que se desculpam, né? Aqueles que falavam, não, eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou cuidar da minha fazenda, eu vou cuidar do meu trabalho, né? Então, os convidados que se desculpam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas materialistas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Então, as pessoas que estão focadas no materialismo, obviamente, não olham para as coisas celestes. Então, arranjam desculpas, tá, para não aceitar a esse convite de Deus, né, para esse festim. Então, nos dias de hoje, o materialismo ele faz com que as pessoas, ou que nós, não enxerguemos as coisas do céu e preferimos buscar as coisas materiais do que as celestes. Já falamos sobre isso. Era crença comum aos judeus, diferente dos hebreus, daquela época, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Então, os judeus achavam que a cidade deles, tá, tinha que ter hegemonia sobre todas as outras cidades. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Então, houve sim um momento em que Deus disse a Abraão que a posteridade de Abraão cobriria toda a terra, tá? Mas vamos mais à frente tentar entender essa citação de Deus para Abraão, que era um dos profetas enviados por ele. Então, mas como sempre, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material, tá? Que era a cidade que iria dominar todas as outras cidades do mundo daquela época, né? Então, eles focavam exatamente ou somente a forma da frase dita por Deus a Abraão e interpretaram sobre o ponto de vista material. Então, antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, ou seja, eles adoravam a vários deuses, né? A vários deuses e a várias coisas, a estátuas, a coisas físicas. Se alguns homens superiores, vulgarmente, conceberam a ideia de um Deus único, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, ou seja, ficou só com esses homens superiores, latente em si mesmo. Em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Então, havia já naquela época algumas pessoas que entendiam e concebiam a ideia de um Deus único, e não como os judeus daquela época, né? E que eram idólatras e politeístas, né? Os hebreus, então,
foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés e depois por intermédio de Jesus, né? Eu acho que vocês se lembram daquela quando Moisés leva os hebreus pelo deserto, né? Moisés recebe os 10 mandamentos de Jesus, né? Que era exatamente para tentar incutir no povo daquela época as leis de Deus. Então, Deus, primeiramente, envia através de Moisés os seus ensinamentos e depois ele manda Jesus. Então, foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir pelo mundo inteiro, a triunfar sobre o paganismo e dar a Abrão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Então, mais tarde, o entendimento de Abrão com relação à citação de Deus não era que haveria uma hegemonia da cidade deles sobre todas as outras cidades do mundo, mas sim uma hegemonia espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Então, o entendimento inicial, né, daquele povo não era um entendimento de profundidade, que posteriormente veio a ser entendido, né, como uma extensão espiritual para todo o mundo, da mesma forma, tanto quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. A, incre, a incre, incredulidade, né, se superou até mesmo aqueles conhecimentos, aos ensinamentos das leis de Deus. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram, mataram, né? Os primeiros convidados para o banquete da fé universal, né? Que culminou, né, com a crucificação de Jesus. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. Então, são, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram a comparecer ao festim das bodas. E depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons ou maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas
Não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem se sentar à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, não basta participar desse banquete, né, que Jesus cita na parábola, sem você estar espiritualmente preparado, tá? E esse preparo é a túnica nupcial que o rei se refere lá na parábola e que manda amarrar as mãos e os pés daquele que entrou na festa, no festim, né, sem a túnica espiritual, e lançá-lo ao externo, aonde haveria o ranger dos dentes, haveria toda a sorte, né, de dificuldades, né, de sofrimentos. Ora, a lei toda se contém, então, nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Como estamos respondendo, então, nós, ao convite para as bodas? A expressão muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, nos convida a refletir sobre nossas escolhas, ações e responsabilidades diante das oportunidades que a vida nos oferece. No contexto espírita, essa expressão é vista como uma reflexão sobre as escolhas e responsabilidades de cada um de nós. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, aborda esta questão em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Se alguém quiser dar uma olhada, é muito legal dar uma olhada no que o nosso Evangelho explica. A ideia é que o convite para o crescimento espiritual e a busca pela verdade é estendida a todos, mas apenas aqueles que se esforçam aprendem e aplicam os ensinamentos, assim sendo verdadeiramente escolhidos. Então não basta ser chamado, é necessário agir, transformar-se e viver de acordo com os princípios elevados. A frase nos lembra que a vida espiritual requer compromisso, esforço e autotransformação. Lembram da reforma íntima? Então, não é suficiente apenas receber informações ou estar ciente das verdades espirituais. É preciso vivenciá-las e aplicá-las em nossa jornada. Então, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa é uma frase que disse Jesus, tá? Então, nós somos frágeis, não somos tão perversos. E a fragilidade é que nos permite, ao invés de olhar as coisas do céu, a gente olha as coisas do mundo material, tá? Então, às vezes, isso acontece não é por perversão, mas sim pela fragilidade espiritual em que nós ainda nos encontramos. Essa é uma frase de Jesus. E uma outra frase de Jesus é: a cada um segundo as suas obras. Então, é aquela história do plante uma semente boa,
que você colherá um fruto bom. Então, dependendo das boas obras, você estará espiritualmente se elevando, estando apto ao festim, né? As bodas da qual se refere a parábola proferida por Jesus. E Emmanuel, ele fala algo sobre escolha, né? Chamados e escolhidos não constituem expressões, desculpem, que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Então, chamados e escolhidos não é algo que deva ser feito somente dos céus para a terra, da terra para o céu também. Através do quê? Através da nossa elevação, do nosso aprimoramento espiritual, da nossa compreensão, né? Então, Emmanuel diz também: observemos-las no campo da experiência comum, de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substanciar o centro da própria vida. Então, Emmanuel está dizendo, né, que todos nós, né, no campo da experiência, no campo, né, dos aprendizados, nós somos escolhidos para expressar o que que nós temos dentro de nós, como é que nós estamos nos aprimorando, né? Para substancializar o centro da evolução da nossa própria vida, do nosso crescimento moral e espiritual. Diz assim, também, quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Quem anota desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. E ele diz também assim: quem se esforça por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. E quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Então, Emmanuel está dizendo, né? Ele faz duas citações. A anterior, né, de quem, quando ele diz lá, quem coleciona as labaredas e tal, é aqueles que estão focados ou estão voltados mais para aquelas coisas que não são tão evolutivas, ao negativismo, né, ao pessimismo e tal. E essa segunda parte, ele já está dizendo que quem se esforça por estudar é escolhido. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações também é escolhido, né? E quem busca estender flores da bondade é também escolhido para colher os frutos da simpatia. Então, serve à fraternidade e refletir-lhe-ás a glória imperecível. Exalta a fé pura e converter-ás em base de confiança. Teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. E não te detenhas na tristeza que te angariará desencanto, nem te confines à revolta que te imergirá o coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo o mal para que o bem te enobreça o caminho. E não se esqueça que o tempo infatigável, incansável, dar-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio,
Por quê? A vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha, tá? Eu acho que Emmanuel é, como sempre, maravilhoso, né? E aí ele nos dá uma grande reflexão para o que nós estamos escolhendo. E aí fica a pergunta: como está o casamento, né, entre criatura e o Criador? Realmente entendemos e praticamos os ensinamentos das bodas? Entendemos que nas bodas Jesus é o noivo? A nossa alma encontrou o Evangelho para se espiritualizar? Entendemos que a festa é o Evangelho que nos leva a Deus? Estamos atentos aos convites sempre distribuídos? Então, por que temos adiado a nossa presença nessa festa? Bodas de casamento, nesta parábola, têm importância significativa para o nosso crescimento e nossa evolução. É o convite que Deus nos faz para, em última análise, reunir todos os seus redimidos e eles desfrutarão de sua presença em completa santidade e alegria. Então, nós temos, né, que vestir, né, essa, essa, esses ensinamentos, né? Nós temos que nos vestir dessa espiritualidade para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Então, todos são chamados, mas, segundo as suas escolhas, poderão ou não entrar no reino de Deus. Então, que assim seja, graças a Deus. E que Jesus continue, que Deus continue nos convidando para esse festim e que nós possamos atender a esse chamado, nos prepararmos devidamente para poder fazer parte dessa festa. E assim fazer o que Deus e o que Jesus espera de nós. Muito obrigado e uma boa noite a todos.